Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Chegamos na estação do solstício de verão. Este é o primeiro dia do verão, o dia mais longo do ano. Este é o momento em que a metade norte da Terra mais se inclina na direção do Sol. O Sol se formou pela condensação de uma nuvem interestelar feita de gás e de poeira. Cada vez mais matéria se condensou no centro dessa massa em rotação. A esfera central aumenta, sua força de atração aumenta e atrai ainda mais matéria, até que toda a matéria dessa região da galáxia se encontra aglutinada, colada nessa esfera. Toda a matéria, exceto 1 milésimo. Os planetas, 9 pequenas esferas que giram em torno do Sol. Mas os 999 milésimos da massa do Sistema Solar pertencem somente ao Sol. O Sistema Solar, finalmente, é o Sol e as poeiras. Os planetas, inclusive a Terra, não brilham. Eles apenas refletem a luz do Sol. O brilho do Sol leva a cada metro quadrado da Terra a energia de uma dúzia de lâmpadas de 100 watts. O Sol emana calor e luz há mais de 4 bilhões de anos. Como ele faz? Ele é muito grande. Seu diâmetro 100 vezes a Terra. Seu volume 1 bilhão de vezes a Terra. Sua massa 300 mil vezes a Terra. Devido a essa massa enorme, as pressões no centro fazem a temperatura subir a 14 bilhões de graus centígrados e provocam reações nucleares permanentes. O Sol é um tipo de reator nuclear. Seu combustível é o hidrogênio, o átomo mais simples do universo. Possui um único elétron. A seguir de fusões nucleares, os átomos de hidrogênio viram átomos de hélio, liberando uma energia enorme. Esta energia se propaga pela superfície do Sol e ilumina o espaço. O Sol nos envia raios de todos os tipos, partículas eletromagnéticas, raios de luz, mas principalmente calor. Em 1 hora, o Sol derrete uma placa de gelo de 1 centímetro de espessura. Mas o Sol não ilumina apenas a Terra. Ele ilumina tudo a seu redor. Por isso, o Sol poderia derreter uma enorme esfera de gelo de 1 centímetro de espessura em 1 hora. Se comprimíssemos esta esfera, seria um bloco de gelo de 1 quilômetro que o Sol derreteria em 1 hora. Nos planetas mais próximos ao Sol, Mercúrio e Vênus, faz mais calor. Colocado em Mercúrio, nosso bloco derreteria em alguns minutos. O brilho do Sol diminui com a distância. Em Saturno faz menos 200 graus centígrados. Seus anéis são, na verdade, blocos de gelo. Em Júpiter faz menos 160 graus centígrados. Em Marte, menos 60 graus centígrados. A Terra está em boa distância, bem temperada a 17 graus para a evolução de seres vivos adaptados a esta temperatura. Você faz parte deles. O dia do solstício é o primeiro dia do verão. É o dia em que o Sol fica mais alto no céu, o dia em que ele descreve sua trajetória mais longa, o dia mais longo do ano. No inverno, quando o Sol fica baixo, os raios do Sol penetram longe dentro de casa. Depois, dia após dia, os raios do Sol entram pela janela com um ângulo cada vez mais vertical à medida que o Sol subiu mais alto no céu. Olhando do espaço, veja o que acontece.
A Terra fica inclinada 23 graus na direção do Sol no Polo Norte e até 23 graus do Polo, o Sol não se põe. Essa linha é o Círculo Polar. 24 horas de sol no dia do solstício de verão. Se o tempo estiver bom lá no Polo Norte. Em compensação, nos trópicos, a 23 graus do Equador, por todo o redor da Terra, ao longo deste 23º paralelo, o Sol, ao meio-dia, se encontra na vertical. O 23º paralelo é a linha imaginária que passa na Flórida, nas Ilhas Havaí, em Hong Kong ou Assuan. Este 23º paralelo é o Trópico de Câncer, porque o Sol, nessa posição do solstício de inverno, aparece na frente da constelação de Câncer. O 23º paralelo é o lugar que o Sol, no dia do solstício, cobre na vertical. Em Assuan, no Egito, na antiguidade, tinham percebido que no dia do solstício, o Sol iluminava o fundo de um poço. O Sol se encontrava, portanto, à vertical de Assuan. O matemático Eratostênio vivia em Alexandria, a 800 quilômetros ao norte de Assuan. No dia do solstício, ele mediu a sombra de uma coluna. O Sol se encontrava a um pouco mais de 7 graus da vertical. Eratostênio deduziu, a partir daí, o tamanho da Terra. Veja seu cálculo. A Terra é redonda, 360 graus. 7 graus é aproximadamente um quinquagésimo do círculo. Para ter um círculo completo, é preciso multiplicar este ângulo por 50. Por consequência, a distância Assuan-Alexandria, 800 quilômetros, é preciso ser multiplicada por 50 para resultar na volta completa da Terra. 800 quilômetros multiplicados por 50, 40 mil quilômetros. É exatamente a circunferência da Terra que medimos 2 milênios mais tarde. 7 graus, um quinquagésimo do círculo, 800 quilômetros multiplicados por 50 são 40 mil quilômetros. A conta é grande, mas durante séculos esqueceu-se completamente dessa ressonância simples. E quando Cristóvão Colombo quis encontrar uma nova rota das Índias, teve que recomeçar do zero e convencer seus comanditários das dimensões da Terra. Acabamos de passar da estação do solstício de verão. Para a metade norte da Terra, é o dia mais longo do ano. No Círculo Polar, o Sol ficou 24 horas acima do horizonte. O eixo da Terra possui inclinação de 23 graus. O Círculo Polar se encontra a 23 graus do polo, portanto, bem rente ao Sol. Em compensação, no Círculo Polar Sul, a 23 graus do Polo Sul, o Sol, este fim de semana, não nasceu. Mesmo ao meio-dia, ele fica sob o horizonte. Os dias escurecem na Nova Zelândia e no sul da Argentina. As estações são invertidas. Os raios do sol que chegam em ângulo oblíquo aquecem menos. É o inverno. Dentro de 6 meses, a Terra estará na outra extremidade de sua órbita. Dia 21 de dezembro é o solstício de verão no hemisfério sul, que agora está orientado na direção do Sol. Ao meio-dia, o Sol se encontra à vertical do 23º paralelo sul, à vertical do Trópico de Capricórnio. Por que Capricórnio? Porque neste momento o Sol aparece na direção da constelação distante de Capricórnio. No momento, para nós, no hemisfério norte, é o começo do verão. No Polo Norte e até o Círculo Polar, no dia do solstício. 24 horas de sol, nada de noite. E nas regiões do norte, que não ficam muito afastadas do Círculo Polar, as noites antes e após o solstício são as noites brancas. Em São Petersburgo, Estocolmo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Berlim, Londres, Calgary. Nesta parte norte do globo, o sol desce apenas um pouco sob o horizonte. O clarão do Sol permanece visível e parece deslizar do oeste ao norte e depois na direção leste. Após o pôr do Sol, um clarão que permanece desliza lentamente ao longo do horizonte. À meia-noite, este clarão fica ao norte, continua na direção leste, onde bem cedo de manhã o Sol nasce.
Numa zona ligeiramente mais a sul, onde se encontram Paris, Winnipeg, Vancouver, este clarão de noite branca permanece visível até a meia-noite e reaparece às 3 da manhã. Apenas pouco ao sul, em Orléans, Zurique ou Montreal, a parte norte da Terra sobe muito alto acima do Sol e nos impede de ver seu clarão. A esta latitude, nada de noites brancas. A luz com a qual e graças à qual nós vivemos vem do Sol. Nossos olhos percebem esta luz como branca, mas se nós a decompormos, ela revela todas as cores do arco-íris. Esta luz que nós vemos é apenas uma parte fraca dos raios que o Sol emite no espaço. Para além do violeta, o Sol emite raios que nossos olhos não podem mais ver. São os raios ultravioleta. Depois, os raios X, que graças à sua frequência muito alta, podem penetrar algumas matérias, como seus músculos e seus pulmões, além dos raios gama emitidos aos lugares onde a superfície do Sol é mais quente. À direita, o espectro da luz visível é limitado pelo vermelho. Mas o Sol emite raios que nossos olhos não podem mais ver, raios infravermelhos. E também as micro-ondas, as mesmas que você utiliza para esquentar seus congelados, e ondas com frequências baixas que são como ondas de rádio. Para estudar o Sol, é preciso pesquisá-lo além dos raios visíveis. Enquanto as estrelas distantes se escondem nos enviando muito pouca luz, o Sol nos deslumbra escondendo seu mistério. Não vamos nos queixar, nossos olhos são regulados para que possamos enxergar claramente de dia e à noite em nossa nave espacial. É exatamente disso que precisamos. Cuidado, você nunca deve olhar para o Sol sem proteger seus olhos. Óculos escuros não são suficientes. Os vidros fumês também não. Para observar o Sol, compre pequenos filtros solares. Não são caros. Ou então, projete a imagem do Sol através de binóculos sobre uma folha branca. Você vai ver as manchas solares. Elas são buracos dentro do envelope gasoso do Sol. Elas marcam o lugar das erupções. Você pode seguir a rotação do Sol, tomando como referência a cada dia as posições das manchas solares. A mancha que hoje está aqui, amanhã estará aqui. As manchas solares nos servem como referência para ver que o Sol gira ao redor de si mesmo, mas elas também nos ajudam a ver o Sol em 3 dimensões. Manchas vizinhas se aproximam uma da outra quando chegam na borda do disco solar, porque justamente não é um disco, mas uma esfera, uma enorme bola de gás. Seguindo uma mancha solar, você também pode se dar conta da dimensão de nosso sistema Terra-Lua. O Sol é tão grande que pode conter largamente a Terra e a Lua em toda a sua órbita. A Lua completa uma volta em 4 semanas, como a mancha que nos mostra a rotação e que dá uma volta em torno do Sol em 4 semanas. Todo o sistema Terra-Lua não é, portanto, maior do que essa enorme estrela chamada Sol. As manchas se tornam mais numerosas a cada 11 anos. Atualmente, o Sol está num período calmo. A próxima vez será no ano 2002. Será a maior proliferação de manchas desde sua descoberta por Galileu há 400 anos. As manchas nos mostram também o movimento da Terra. Se de manhã você tomar como referência esta mancha aqui, à noite você a verá aqui. Não foi o Sol que oscilou durante o dia, foi a Terra. De manhã, o Sol aparece sob este ângulo aqui. A Terra gira e durante o dia, o Sol parece atravessar o céu. À noite, ele aparece sob este ângulo aqui. O Sol não se moveu, nós é que o vemos sob um ângulo diferente. De manhã assim, à noite assim. Todos os dias, com ou sem manchas solares, você pode ver o movimento de oscilação da Terra. Ao nascer do Sol, a Terra se vira na direção do Sol e à noite a Terra cobre o Sol. Estamos aqui e chegaremos na estação equinócio de outono em 12 semanas. É verdade, a Terra gira em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse.
Nos primeiros dias de julho, passamos no ponto mais afastado do Sol. Mas então, por que faz tanto calor? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol não é tão grande. Há uma diferença bem mais importante. A Terra não se desloca reta, mas ligeiramente inclinada. O eixo da Terra é inclinado. Neste momento, o hemisfério norte está inclinado na direção do Sol. Os dias são longos e as noites são curtas. Mas, principalmente como a Terra é inclinada, os raios de Sol chegam em ângulos diferentes. No inverno, um raio de Sol como este aqui chegava inclinado. Sua energia se espalhava sobre uma grande superfície. Fazia frio. Hoje, este mesmo raio de Sol atinge o solo em ângulo mais reto. Sua energia fica concentrada sobre uma superfície menor. Faz calor. No hemisfério norte é verão. No hemisfério sul é inverno. Temos estações porque o eixo da Terra é inclinado. A Terra viaja em uma órbita em forma de elipse, mas esta elipse só desvia de um círculo perfeito 2 centímetros. Pode-se dar conta de uma deformação tão pequena? Sim, se um eclipse total ocorrer em julho. Normalmente vistos da Terra, Sol e Lua aparecem do mesmo tamanho, quando na realidade o Sol é muito maior. Por um acaso extraordinário, o Sol, 400 vezes maior do que a Lua, está igualmente 400 vezes mais afastado. Assim, a Lua aparece do mesmo tamanho que o Sol e o cobre exatamente. Mas no mês de julho, quando a Terra fica mais afastada, o Sol aparece menor do que a Lua. Se há um eclipse e ao mesmo tempo a Lua está próxima da Terra, a Lua cobre o Sol largamente, a sombra da Lua fica maior e o Sol leva, portanto, mais tempo para surgir do outro lado. Estes são os eclipses mais longos. Dia 11 de julho de 1991, o Sol, em sua posição afastada da Terra, ficou escondido atrás da Lua durante quase 7 minutos. Foi o eclipse do século. O Sol menor do que a Lua demonstra que no verão a Terra fica mais afastada do Sol. A excentricidade de nossa órbita diz respeito a todos nós. Como todos os planetas, a Terra avança mais rápido em seu trecho próximo ao Sol e mais devagar no trecho afastado. Entre dezembro e janeiro, a Terra, aproximando-se ligeiramente do Sol, acelerou. Afastando-se do Sol, a Terra ralenta como um trem que sobe uma encosta. O Sol próximo a atrai mais. Neste momento, a Terra avança então mais lentamente. Ela adquire atraso. Para percorrer a metade verão de sua órbita, ela levará 6 dias a mais do que para a metade inverno. Equinócio de primavera, 20 de março. Equinócio de outono, 23 de setembro. 3 dias a mais. Observe seu calendário. Esta metade verão, de março a agosto, contém 4 longos meses de 31 dias, enquanto a metade inverno, de setembro a fevereiro, fica encurtada pelo mês de fevereiro com apenas 28 dias. Isso conta 3 dias a mais. Chegaremos então à estação equinócio de outono com 6 dias de atraso. Com esta Terra que circula com velocidade variável e nossos relógios que marcam um tempo regular, certamente haverá deslocamentos. Você pode vê-los. Tome referências em sua casa. Repare onde o Sol se põe. No dia do solstício de inverno, o Sol se põe aqui. No dia do solstício de verão, aqui. Todo ano, à medida em que os dias se prolongam e se encurtam, o Sol faz um vai e vem e a cada pôr do Sol de primavera corresponde um pôr do Sol de outono. No equinócio de primavera, o Sol se põe aqui às 20 horas. No equinócio de outono, no mesmo lugar, também às 20 horas. Tudo vai bem. Mas 40 dias antes e após o equinócio, as coisas acontecem de forma diferente. 40 dias antes do equinócio, em fevereiro, o Sol se põe aqui às 19 horas. E 40 dias após o equinócio, em novembro, aqui, exatamente no mesmo lugar.
E a mesma hora? Não. Meia hora antes, às 18h30. Por que no mesmo lugar, mas não à mesma hora? Porque no outono a Terra ralentou e porque nossos relógios com velocidade regular indicam um avanço. O Sol se põe no mesmo lugar do dia correspondente da primavera, mas nossos relógios marcam meia hora de antecedência. Nossa velocidade de travessia média é de 107 mil quilômetros por hora. Neste momento, a Terra avança mais lentamente, pois com sua órbita elíptica, ela passa no ponto mais afastado do Sol e nossa velocidade é de apenas 105 mil quilômetros por hora, enquanto no inverno, quando a Terra é acelerada pela força gravitacional do Sol, viajamos a 110 mil quilômetros por hora. Se não há uma grande diferença, é porque nossa elipse é quase um círculo, alongado apenas de 2%. Em sua órbita muito mais elíptica, o cometa Halley, que nos visita a cada 76 anos, se acelera durante sua passagem perto do Sol a 200 mil quilômetros por hora, o dobro da velocidade da Terra. Depois, quando ele retorna na direção distante de Netuno, ralenta a 3.600 quilômetros por hora, 30 vezes mais lento do que a Terra. Com uma elipse tão elíptica, pode-se imaginar que o Sol, de alguma forma, lança para longe o cometa, que a meio percurso ralenta para voltar na direção do Sol. Se você lançar uma bola ao ar, ela acelera em uma trajetória curta, ralenta, para e cai. A Terra está em queda permanente na direção do Sol, mas nada de pânico. Nessa trajetória quase circular, as forças centrífugas nos mantêm solidamente, todos em órbita. Esta é uma viagem real, em tempo real. Enquanto você vê estas imagens, penetra através do espaço a 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. Estamos aqui. Alcançaremos a estação equinócio de outono em 11 semanas. Neste momento, é o planeta Vênus que podemos ver brilhando no céu. Nós o chamamos a Estrela do Pastor. Ele é o astro mais brilhante, com exceção, é claro, do Sol e da Lua. Vênus circula na órbita interior vizinha à nossa. Vênus é um planeta interior entre a Terra e o Sol. Portanto, ele nunca se afasta muito do Sol. Está vendo? Ele gira mais rápido do que nós. Leva 8 meses para dar uma volta completa em torno do Sol e nós, na Terra, 12 meses. Às vezes, nós o vemos à direita e, alguns meses depois, à esquerda do Sol, como agora. E lá, ele fica visível à noite. Ao olhar Vênus a olho nu, você vê um pequeno ponto luminoso como os outros planetas e as estrelas. Mas com binóculos muito poderosos ou com um telescópio, você ficará espantado. Você verá Vênus como um crescente de lua. Por quê? Como Vênus fica mais próximo do Sol, nós o vemos iluminado de lado, como a meia-lua. Com ou sem binóculos, observe Vênus à noite, nosso planeta irmão. Logo após o pôr do Sol, 5 astros e a Terra se apresentam em um belo alinhamento. Da esquerda para a direita, Marte, Lua, Vênus, Mercúrio, se não houver neblina, e o Sol, que encontramos bem abaixo do horizonte. Todos os planetas sólidos do Sistema Solar reunidos na frente de seus olhos, fáceis de reconhecer, graças à Lua. Há um mês, a Lua já havia nos mostrado um alinhamento, exceto Mercúrio, que estava à direita do Sol sob o horizonte. Veja o que aconteceu nesse meio tempo. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, percorreu o terço de sua órbita para se colocar entre o Sol e Vênus. Vênus, a Terra e Marte continuaram seu périplo. Vênus um pouco mais rápido, Marte um pouco mais lentamente do que nós. A Lua, bem próxima à Terra, parece fazer parte desse clube de planetas que estão, no entanto, 600 vezes mais afastados. Esse alinhamento mostra a você bem o plano no qual os planetas e a Terra circulam em torno do Sol. Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte e Terra
nos permitem, numa olhadela, ver a metade do sistema solar. O planeta Vênus, também chamado de Estrela do Pastor, torna-se cada vez mais visível no céu à noite. Por quê? Todos os dias, enquanto o Sol atravessa o céu, ele é seguido por Vênus, invisível no céu azul. Vênus segue o Sol de bem perto. À noite, o Sol passa sob o horizonte e Vênus, imediatamente após, também passa sob o horizonte. Portanto, Vênus permanece invisível. Atualmente, Vênus se desloca cada vez mais do Sol. Seguindo o Sol com esse deslocamento maior, Vênus atravessa o céu 1 hora mais tarde. Ao pôr do Sol, Vênus tem tempo de brilhar ainda 1 hora antes de passar também sob o horizonte. Vênus é tão brilhante que você pode, às vezes, percebê-lo em pleno dia, onde o ar é bem puro. No deserto, nas montanhas, ou se você pegar um avião. Por que Vênus é tão brilhante? Ele está perto de nós, aparecendo então maior do que os outros astros mais afastados. O planeta Júpiter fica mais afastado, é menos brilhante. Vênus, como Júpiter, como todos os outros planetas, não brilha. Ele nos envia a luz do Sol. Ele nos envia até mais luz, pois está mais perto do Sol do que nós e recebe uma iluminação mais forte, mas também porque ele é recoberto por uma camada espessa de nuvens brancas que refletem intensamente os raios do Sol. Essa bruma esconde a superfície de Vênus. São os radares das sondas espaciais que nos revelam essas montanhas e vales venusianos. Lá faz um calor de derreter chumbo. A atmosfera muito densa impede que o calor acumulado por Vênus escape para o espaço. Este é o efeito estufa. Na Terra, também conhecemos o efeito estufa. Nossa atmosfera, menos densa que a de Vênus, detém a radiação do calor pelo espaço e nos protege de flutuações violentas de temperatura entre dia e noite, entre verão e inverno. Em Vênus não há verão nem inverno. Os raios do Sol batem sempre no mesmo ângulo, pois o eixo de Vênus é quase reto em sua órbita. Sob as nuvens, os venusianos, se existissem, nunca veriam as estrelas e seu planeta vizinho, a Terra. Mas Vênus também tem uma outra particularidade. Vênus gira em sentido inverso de todos os outros planetas e bem lentamente. A Terra leva 24 horas para uma rotação em torno de seu eixo. Júpiter, 10 horas. Vênus, 8 meses. Ligeiramente mais tempo do que o que ele leva para girar em torno do Sol. O que aconteceu? A atmosfera densa que rodeia Vênus sofreu um efeito de maré parecida com a maré dos oceanos que cercam a Terra. A força de atração do Sol atrai a atmosfera de Vênus numa tormenta de maré. Tão deformado, Vênus ralentou sua rotação. Resultado, o Sol tem mais tempo para aquecer essa parte da atmosfera que, se dilatando, ainda aprofunda o efeito de maré. Daí Vênus ralentar. E todos esses efeitos se acumulam até que a rotação quase pare e fique até ligeiramente invertida. Um fenômeno misterioso se produz toda vez que Vênus e a Terra mais se aproximam. A cada encontro, de 20 em 20 anos, é o mesmo meridiano de Vênus que aponta na direção da Terra. Talvez seja um acaso. Mas e se isso fosse um tipo de ressonância planetária entre a Terra e o nosso vizinho Vênus? À noite você o veria assim. Estamos aqui. A Terra está indo do solstício de verão para o equinócio de outono. Estamos na lua cheia. Nesse dia, a lua nasce a leste exatamente quando o Sol se põe a oeste. Por volta de 11 horas, meia-noite, você verá que ela não subiu muito alto no céu, enquanto de dia o Sol, ao meio-dia, ainda sobe muito alto. No inverno, o Sol passará baixo no céu, tão baixo quanto a lua cheia passa agora. Vista por um extraterrestre, a Lua fica bem na frente do Sol, mais ou menos no mesmo plano no qual a Terra e os planetas evolucionam.
Como o eixo da Terra é inclinado, veja o que nós vemos no verão. O Sol aparece alto no céu. À noite, olhamos nesta direção e a lua cheia aparece baixa, perto do horizonte. De dia, o Sol alto assim. À noite, a lua cheia baixa assim. No inverno será o contrário. A Terra estará aqui com sua metade norte virada contra o Sol. No inverno, nessa perspectiva, o Sol passará baixo no céu e a lua cheia alto no céu. Cada um à sua vez. O Sol, após ter subido todos os dias mais alto no céu, começa a descer novamente. Se as suas janelas dão para o sul, você verá que hoje, ao meio-dia, o Sol ainda estará alto no céu. Seus raios só iluminam o solo perto da janela. No verão, não é a janela, mas o teto da casa que fica em frente ao Sol. Olhando do espaço, veja o que acontece. O Sol ilumina o teto. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a metade norte vai se virar cada vez mais contra o Sol. É este movimento de oscilação da Terra que modifica o ângulo dos raios do Sol. No inverno, os raios, sob um ângulo mais oblíquo, penetrarão mais longe na casa. O Sol ficará mais baixo no horizonte e atravessará o céu em uma trajetória cada vez mais baixa. No solstício, ao meio-dia, o Sol estava à vertical do 23º paralelo. No equinócio de outono, dia 23 de setembro, ele terá descido à vertical do Equador. Mas até lá, ainda temos mais de 200 bilhões de quilômetros a percorrer. Você sabe que a Terra é redonda, mas é nas férias, na beira do mar, que você pode se dar conta disso. No fim da beira da água, você vê o horizonte. Nada detém sua visão. Você tem a impressão de enxergar ao infinito. Mas você se engana. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Você está almoçando num terraço a 10 metros acima do mar. O horizonte agora está a 11 quilômetros. Um navio aparece ao longe. Primeiro, você vê as chaminés, pois o casco está escondido pela curvatura da Terra. O navio se encontra a 2 vezes 11 quilômetros, 22 quilômetros. Ele está atrás do horizonte. Ao se aproximar, ele parece emergir do mar. Ele sobe. Sobe cada vez mais na direção da crista desse montículo, que na verdade é a curvatura da Terra. Você sobe na falésia, altitude 100 metros. O horizonte que você vê se encontra então a 35 quilômetros. Na montanha, vemos mais longe. O Monte Branco é visível a 200 quilômetros e se você o contempla de uma outra montanha, seu olhar chega a 400 quilômetros. Paradoxalmente, apenas 5 quilômetros na beira do mar. O horizonte livre, porém mais próximo, limita nossa visão e revela, assim, a curvatura da Terra. Quase um mês após o dia mais longo, o Sol se põe 10 minutos mais cedo. Por que o Sol poente fica vermelho? A luz do Sol é branca, mas isto que nós percebemos como branco é, na verdade, a mistura de todas as cores do arco-íris, do violeta ao vermelho. Antes de nos alcançar, a luz deve atravessar a atmosfera. A atmosfera age como um filtro que absorve uma parte da luz, principalmente do lado violeta, enquanto os raios laranjas e vermelhos passam melhor. Ao meio-dia, os raios do Sol atravessam a atmosfera num trajeto curto. O efeito de filtragem fica fraco e a Lua fica branca. À noite, os raios chegam inclinados. Neste ângulo, a camada de atmosfera a atravessar é mais espessa, o efeito de filtragem fica mais importante e todas as cores são absorvidas, exceto o vermelho. Quanto mais o Sol desce, mais o vemos através da atmosfera e mais vermelho ele aparece. À medida em que o Sol desce, ele parece se deformar, se achatar. Este é ainda um efeito da atmosfera que não apenas filtra as cores, mas também desvia os raios de luz. A espessura da atmosfera deforma o disco solar para dilatá-lo em oval.
Além disso, quando os ventos e as temperaturas perturbam a atmosfera, nós vemos um sol rasgado. O sol se põe 2 minutos mais cedo do que o anterior. Mas quando você vê o sol se pôr, ele não está mais lá. Há 8 minutos, o sol já está sob o horizonte. 8 minutos é o tempo que a luz leva para percorrer a distância do sol à Terra. As partículas que transportam a luz viajam a 300 mil quilômetros por segundo. Esta é a velocidade máxima absoluta. Nada no universo pode ir mais rápido do que a luz. Na nossa vida cotidiana, não estamos conscientes da velocidade da luz. A luz nos parece alguma coisa de instantânea. Vemos até luzes distantes ao mesmo tempo que elas acendem. No sistema solar, o clarão da Lua chega a nós em 1 segundo. Mas a luz das estrelas da constelação Órion leva séculos para chegar até nós. Vamos imaginar que estamos observando Órion não da Terra, mas de um outro lugar do universo. Lá, você vê que essas estrelas se encontram a distâncias bem diferentes. Você as vê como elas eram em épocas distantes, séculos, milênios, imagens deslocadas no tempo. Você vê as estrelas em defasagem. O Sol você vê imediatamente. O sistema solar está em suas mãos. Estamos aqui. A Terra avança a 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. A Terra é magnética. É como um enorme ímã. Seu campo magnético tem 2 polos situados perto do Polo Norte e do Polo Sul. As agulhas de nossas bússolas se orientam na direção desses polos, dirigidas pelas linhas de forças do campo magnético da Terra. Nós não vemos este campo magnético e nada o perturba. Mas a 150 bilhões de quilômetros de nós, o Sol não para de emitir partículas no espaço. É o vento solar. O Sol gira, as partículas se afastam dele em espiral numa velocidade que, ao fim de 5 dias, as faz chegar perto da Terra. As partículas batem no campo magnético da Terra e são desviadas. Quando o fluxo é intenso, as partículas seguem as linhas de força magnética, penetram no campo magnético, perturbam nossas comunicações de rádio e telefone e atingem frequentemente nossas zonas polares. Lá, elas provocam reações espetaculares, as auroras boreais. Mas, durante esse tempo, aqui faz calor. É a canícula. O que quer dizer canícula? É o nome de uma constelação. Caniculum, o pequeno cachorro. Este grupo de estrelas aparece perto das constelações de Gêmeos e de Câncer, que são constelações do zodíaco, uma tela de fundo imaginária que nos serve de referência para situar os planetas e o Sol. No programa anterior, o Sol ainda estava na frente da constelação de Gêmeos e estava indo na direção de Câncer. O pequeno cachorro fica abaixo. Visto da Terra, o Sol fica perto da constelação do pequeno cachorro. É a canícula. Mas atenção, não é o Sol que se move. É a Terra que gira em torno de sua órbita e o Sol parece se deslocar na frente do zodíaco. É somente agora, na canícula, que faz mais calor. Entretanto, o Sol estava mais alto há um mês no solstício. Mas ele leva tempo para reaquecer a enorme massa de ar de nossa atmosfera e ainda mais tempo para reaquecer o mar para o seu banho. Nesses dias de canícula, ficamos particularmente conscientes da radiação do Sol. Esta radiação dá à Terra as condições excepcionais que permitiram que a vida evoluísse.
Estas condições dependem de um equilíbrio muito delicado entre os raios que a Terra absorve e os que ela reflete no espaço. Superfícies claras refletem a luz, superfícies escuras a absorvem. As calotas polares são brancas, as nuvens são brancas. Aqui onde a Terra é branca, ela reflete a maior parte da radiação no espaço. Em compensação, aqui onde a Terra tem cores escuras, que representam as florestas e os mares profundos, ela absorve muita radiação e reflete pouca. Em geral, a Terra só absorve 2/3 da radiação. Não é o suficiente. Faria muito frio. A temperatura seria apenas de menos 18 graus centígrados. O que nos salva é o efeito estufa. As nuvens e a atmosfera deixam passar os raios infravermelhos que aquecem. Mas, sobretudo, elas impedem que esse calor escape para o espaço. Graças a esse efeito estufa, temos uma temperatura média de 17 graus centígrados e um clima estável. E a poluição? Ela poderia reforçar o efeito estufa, mas sua influência sobre o clima não é certa. Em nossa atmosfera, rica em oxigênio, essa radiação máxima do Sol acarreta a formação do ozônio. Existe o ozônio útil e o ozônio nocivo. A baixa altitude, sobretudo pelo forte calor, o oxigênio misturado ao gás carbônico produz o ozônio, que é nocivo quando o respiramos. A alta altitude, em compensação, o ozônio é um filtro ativo que absorve os raios ultravioleta que o Sol nos bombardeia. Sem esse filtro protetor, ficaríamos cozidos, queimados e esterilizados pelos raios ultravioleta. Na camada de ozônio que nos protege, constataram-se furos, principalmente acima do Polo Sul. Ainda não se sabe se se trata de flutuações periódicas naturais ou de uma destruição progressiva. Por cautela, limita-se a utilização de substâncias que poderiam prejudicar a camada de ozônio, sobretudo o cloro do aerosol. O ozônio tem, portanto, 2 efeitos diferentes. Causado pelo gás carbônico, o ozônio é nocivo ao ar que respiramos. Mas em alta altitude, o ozônio é útil, vital quando exposto aos raios do Sol. Raios que nos ameaçam, mas que ao mesmo tempo nos mantêm vivos. Esse Sol que nos aquece e nesta estação nos sobreaquece, continuará eternamente a nos propagar sua energia? Eternamente não, mas o suficiente para a espécie humana. Para brilhar há 4,5 bilhões de anos, o Sol consome sua própria substância, hidrogênio e hélio, e daqui a alguns bilhões de anos, ela vai terminar. A Terra não vai morrer de frio, ao contrário. Antes de se apagar, o Sol se dilatará até invadir a órbita dos próximos planetas. A Terra será completamente queimada. Sua atmosfera e seus oceanos se evaporarão. Mas nós não estaremos aqui há muito tempo. A vida, desde que a conhecemos, se desenvolve em espaços de tempo muito mais breves. Se os 4 bilhões de anos da Terra fossem um ano, seria apenas em dezembro, bem no fim deste ano, que a vida teria saído dos mares para se instalar nos continentes. Quanto à espécie humana, fizemos nossa primeira aparição dia 31 de dezembro, 1/4 de hora antes da meia-noite. Toda a história da humanidade é, portanto, um breve instante dentro das dimensões do universo. O Sol também existe há 4 bilhões de anos. Presos entre um passado e um futuro infinitamente maiores do que nós, vamos dar mais valor ao presente. Estamos aqui entre o solstício de verão e o equinócio de outono que nós alcançaremos dentro de 8 semanas. Nas cidades, a poluição de luz nos impede cada vez mais de ver o céu. Mesmo com um tempo bom, só conseguimos ver os planetas brilhantes Vênus e Júpiter e às vezes Marte. E dentre as estrelas, a mais brilhante, Sirius, visível à noite, sobretudo no inverno. Ou a constelação Órion. E, é claro,
as estrelas perto do zênite, a Ursa Maior e a estrela polar mais afastadas do horizonte iluminado. Longe das cidades, em férias, escolha um lugar longe de toda a luz e lá, a partir de 11 horas, você poderá ver nossa galáxia, a Via Láctea, um rastro luminoso que forma a massa das estrelas distantes. Nossa galáxia é um enorme disco formado por bilhões de estrelas. 200 bilhões de estrelas. Na verdade, todas as estrelas visíveis, incluindo nosso Sol. Nós só vemos uma parte, pois nós mesmos estamos no interior desse disco. Nossa galáxia há 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso quer dizer que a luz leva 100 mil anos para atravessar a galáxia. O disco galáctico nos arrasta a uma velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora. Você se dá conta? 1 bilhão de quilômetros a cada hora. 10 vezes mais rápida do que a velocidade da Terra em sua órbita. Vamos comparar a galáxia com as dimensões da Terra e do Sistema Solar. Sol e Terra, desde sua existência, só deram 20 voltas em torno da galáxia. Poderia-se dizer, então, que eles têm 20 anos galácticos. São jovens. Nossa galáxia é em forma de espiral porque as estrelas no exterior do disco ficam um pouco a reboque. Para além de nossa Via Láctea, o espaço se abre em outras galáxias, bilhões de galáxias. As galáxias se afastam todas umas das outras. Na verdade, elas se afastam todas de um ponto de origem, da explosão original, do Big Bang, quando há 12 ou 15 bilhões de anos o universo teria nascido. Em menos de 1 milésimo de segundo, a explosão do Big Bang deslocou energias enormes que ainda hoje regem o universo. Não pergunte principalmente o que havia no tempo antes do Big Bang. Nada havia, porque a Terra foi criada pelo Big Bang. E também não pergunte o que havia no espaço junto com o Big Bang. Porque não havia nada. O espaço também foi criado pelo Big Bang. Portanto, não havia antes nem junto. Desde o Big Bang, as galáxias se afastam umas das outras, pois o universo está em expansão como uma bola que incha. Todos os pontos de uma bola que incha afastam-se uns dos outros. Da mesma maneira, todas as galáxias se afastam umas das outras. Quanto mais longe elas estão, mais rápido elas se movem. Isso resulta numa perspectiva espantosa. De nosso ponto de vista, as galáxias parecem todas se afastar de nós. Nós vemos, portanto, um universo que incha, como se nós estivéssemos no centro. Esse ponto de vista também é igual, também é real, como o ponto de vista de alguém que visse o universo desde o Big Bang. Nós vemos, na verdade, a expansão do universo como se estivéssemos no centro. Entretanto, sem saber e sem sentir, nós fazemos parte dessa fuga de galáxias. Nós somos levados na rotação da Via Láctea que arrasta o Sol, que arrasta a Terra e que nos arrasta. Por acaso somos grãos insignificantes de poeira perdidos em alguma parte no universo? Não necessariamente. Aquele que observa o universo torna-se seu centro. Mesmo que esse centro não seja um ponto fixo. O sistema solar inteiro se desloca na galáxia. Durante milênios, o Sol, acompanhado de seus 9 planetas, incluindo a Terra, se dirige na direção de Vega, acima de Escorpião. A Terra, ao fim de um ano, não chega então no mesmo lugar de um ano antes. Ela segue o movimento do Sol através da galáxia e, se nós quisermos visualizar o caminho percorrido pela Terra, o círculo da órbita anual da Terra em torno do Sol vai se estender em uma espiral através do espaço. A Terra, como todo o universo, progride numa outra dimensão, o tempo.
Em um ano, a Terra descreve seu círculo em torno do Sol. De ano em ano, Sol e Terra progridem no tempo. O círculo se estende em espiral. Esta imagem do tempo parece e se confunde com o percurso da Terra no espaço. Uma imagem do tempo, assim como cada imagem, precisa de um espaço. Por exemplo, o espaço de sua tela de televisão agora. Estamos aqui, ainda há 7 semanas, e chegaremos no ponto de equinócio de outono. Nesse dia, Mercúrio fica em sua posição mais deslocada do Sol. É aí que você tem as melhores chances de perceber esse pequeno planeta perto do Sol, pois a maior parte do tempo ele fica escondido em seu brilho. Essa posição favorável de Mercúrio coincide com um evento extraordinário. Terça-feira à noite, alguns minutos antes de 22 horas, a Lua fez Mercúrio desaparecer. 400 vezes mais afastado do que a Lua, o planeta Mercúrio nos serve de referência para ver o movimento bem lento da Lua em seu caminho em torno da Terra. Pode-se observar como o crescente estreito de Lua parece se aproximar cada vez mais de Mercúrio e, de repente, antes que o crescente se junte a ele, Mercúrio desaparece. Como que apagado do céu. O planeta é escondido pela parte não iluminada da Lua. Deslizando na frente do planeta, a Lua nos revela seu movimento. Após uma hora, Mercúrio emerge à direita do crescente, mas nesse momento a Lua e Mercúrio já passaram sob o horizonte. A ocultação pode ser observada da metade oeste da Europa a oeste de uma linha Londres-Paris-Barcelona. Se você não estava lá, pelo menos pode vê-la aqui nessas imagens. Comemoramos neste programa o aniversário da primeira foto de nosso planeta Terra, tirada do espaço pelos astronautas em 1959. Pela primeira vez, todo mundo via que estávamos realmente a bordo de uma nave espacial, navegando no espaço. Isso despertou nossas consciências. Todo o mundo compreendeu que era preciso cuidar desta Terra, sobretudo de sua parte mais frágil, a atmosfera, esta camada espessa de gás que envolve a Terra. Durante bilhões de anos, a atmosfera se modificou continuamente, mudando o clima e as condições da vida. A abundância em oxigênio, por exemplo, é uma evolução recente. Apenas 400 bilhões de anos, o último décimo de existência da Terra, onde a vida pôde emergir da água. Numa duração bem mais modesta, de 40 anos, atualmente nós nos preocupamos com o aumento de gás carbônico causado pela atividade humana. O gás carbônico contido na atmosfera impede o calor acumulado pela Terra de se espalhar no espaço. Esse efeito estufa é essencial à nossa sobrevivência, pois ele estabiliza o clima. Porém, muito gás carbônico na atmosfera pode reforçar o efeito estufa e aquecer excessivamente a atmosfera. É evitando essa poluição que nós cuidaremos melhor dela que nos dá a vida. Esta foto nos mostrou pela primeira vez que a Terra aparece efetivamente com as representações dos Atlas. A rede de meridianos e de paralelos serve para situar cada lugar na Terra. Nova York se encontra a 41 graus de latitude norte e 74 graus de latitude oeste. Essas duas medidas, a da latitude e a da longitude, parecem ser da mesma família, mas seus pontos de partida são totalmente diferentes. A latitude é medida a partir do Equador. Nova York se encontra, portanto, a 41 graus ao norte do Equador, uma referência natural. Para as longitudes, é uma outra história. Nova York se situa a 74 graus de longitude oeste. A oeste de quê? Do meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich. Este meridiano não é, como o Equador, um ponto de referência natural. É em Greenwich, perto de Londres, que está o Observatório Real Inglês e durante séculos todos os mapas marinhos faziam referência ao meridiano de Greenwich, que se tornou assim o meridiano zero internacional.
Este meridiano é, portanto, o ponto zero para a rotação da Terra no espaço. E uma referência de tempo, pois a hora de Greenwich se tornou a hora universal. Espaço e tempo se encontram. Nossa nave espacial Terra está enquadrada pelos meridianos e paralelos que permitem situar cada lugar. 49 graus latitude norte, 2 graus longitude leste, Paris. 41 graus norte, 74 oeste, Nova York. Um navio em perigo, cuja posição é de 4 graus sul, 122 graus oeste, é encontrado ao largo das Ilhas Marquesas graças a esse endereço preciso. As medidas que nós utilizamos todos os dias, metros e quilômetros, também foi a Terra que nos deu. 1 quilômetro é, por definição, o 10º milésimo da distância entre o Equador e o Polo Norte, o quarto da circunferência da Terra. 10.000 quilômetros. Para descer novamente do outro lado até o Equador, são ainda 10.000 quilômetros. De lá ao Polo Sul, ainda 10.000. E 10.000 para o último quarto. 4 vezes 10.000. 40.000 quilômetros de largura para os meridianos. Esta também deveria ser a largura do Equador, mas a Terra não é uma esfera perfeita. Sob o efeito de sua própria rotação, ela se achata. As forças centrífugas que fogem do centro empurram a matéria para longe do centro e provocam uma inchação ao nível do Equador. O Equador está, portanto, mais afastado do centro da Terra que os polos e mais longo que os meridianos, 132 quilômetros a mais. A 180 graus do meridiano de Greenwich, um meridiano muito particular se traça através do Oceano Pacífico, a linha da mudança de data. Hoje, meio-dia em ponto no meridiano de Greenwich, é sexta-feira em toda a Terra. Mas em Honolulu são 2 horas da manhã. Sexta-feira de madrugada, enquanto em Tóquio são 22 horas, sexta-feira à noite. 2 horas mais tarde é meia-noite em Tóquio. Terminada a sexta-feira, começa o sábado. Na fatia azul escuro já é sábado, enquanto em Honolulu, do outro lado da linha de data, são 4 horas da madrugada e eles ainda têm toda a sexta-feira pela frente. À medida em que a Terra gira, o sábado, em azul escuro, invade o globo e reduz a sexta-feira, em azul claro. Esta noite, à meia-noite, nós também passaremos na fatia azul escuro de sábado, como Tóquio, enquanto em Honolulu, em azul claro, ainda será sexta-feira à tarde. Depois, o domingo se estenderá sobre todo o globo. Felizmente, esse meridiano de 180 graus fica em pleno Pacífico. As ilhas separadas pela linha de data são afastadas umas das outras. Assim, é menos incômodo ter vizinhos que vivem um dia à frente. Estamos aqui, quase a meio caminho entre o solstício de verão, dia 21 de junho, e o equinócio de outono, dia 23 de setembro. É no mês de agosto, todos os anos, que se vêem muitas estrelas cadentes. Nessa época, a Terra atravessa os restos que um cometa deixou em sua esteira. A Terra penetra nessa nuvem de poeiras. São grãos minúsculos de apenas alguns miligramas que se aquecem e se inflamam devido ao contato da atmosfera da Terra, e aí acontece o fogo de artifício das estrelas cadentes. Foi o cometa Swift-Tuttle que passou por aqui. Ele vai para além de Plutão e volta a cada 130 anos. Ele cruza a órbita da Terra no lugar onde a Terra passa todo mês de agosto. A Terra atravessa as poeiras de cometa como um carro, os flocos de neve. Para vê-las, é preciso olhar para frente. Mas onde é a frente? Com a Terra que gira em torno de seu eixo, onde é a frente? Para olhar na direção do percurso da Terra, você deve sempre ter o Sol à sua esquerda. À meia-noite, olhando na direção sul, vire as costas contra o Sol. Para tê-lo à sua esquerda, vire-se para a esquerda, na direção leste. E pronto, lá você está olhando para frente, na direção das poeiras de cometa. Por volta de meia-noite, as estrelas cadentes deveriam aparecer a 3 palmos acima do horizonte.
Mas como a Terra gira, mais a noite avança, mais você deve olhar na direção sudeste e o ponto de onde as estrelas vêm vai subir no céu. É de manhã que você mais as verá, pois de manhã você olha diretamente na direção radiante, o ponto de onde as estrelas cadentes vêm. Outros cometas passam mais longe da Terra, como o famoso cometa Halley, que volta a cada 76 anos. O cometa Hale-Bopp, que passou perto do Sol entre março e abril de 97, leva milênios antes de voltar. Talvez ele já tenha passado há 3.000 anos. Saberemos daqui a 3.000 anos, se ele voltar. Mas há vezes em que os cometas são caçados, como o famoso cometa Schumacher-Levy, que em 1994 passou perto demais de Júpiter. Ele foi capturado pelas enormes forças de atração de Júpiter e ficou girando em torno deste planeta gigante, numa órbita que o fazia passar cada vez mais perto. A atração das forças gravitacionais acabou fazendo o núcleo do cometa explodir. Uma volta de órbita mais tarde, os fragmentos se chocaram um após o outro na espessa atmosfera gasosa de Júpiter. E nós, na Terra, corremos o risco de colidir? É muito pouco provável, mas na sua próxima passagem, Swift-Tuttle passará perto de nós. Na última passagem de Swift-Tuttle, os astrônomos tinham calculado e predito seu retorno para 1984. Mas os cometas não são confiáveis. Aquecidos pelo Sol, eles lançam massas de gás e de poeiras modificando sua trajetória e, é claro, o momento exato de seu retorno. Swift-Tuttle passou por nós com 8 anos de atraso em novembro de 1992. O cometa cruzou nossa trajetória enquanto estávamos aqui, longe da trajetória do cometa. A Terra passa nesse ponto de cruzamento todo ano, dia 12 de agosto. Mas cuidado, o próximo encontro com o cometa está previsto para o dia 14 de agosto em 2126. A Terra passará nessa espécie de cruzamento como em todo ano, dia 12 de agosto, 2 dias antes do cometa. Se o cometa passar como previsto dia 14, tudo bem. Teremos passado antes do cometa. Mas, se ele passar 2 ou 3 dias antes, seus tataranetos correm o risco de um encontro muito perigoso. Neste programa, a Lua está quase cheia. Ela nasce a leste, pouco antes do Sol se pôr a oeste. 2 horas após o pôr do Sol, a Lua cheia fica tão luminosa que ao seu redor não se vêem mais estrelas, exceto um astro bem abaixo da Lua. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. É uma conjunção Júpiter-Lua. Mesmo que esses 2 astros apareçam lado a lado, não esqueça que Júpiter está 1.500 vezes mais afastado. Essa conjunção nos mostra bem a coreografia do balé planetário. A Terra avança em sua órbita 12 vezes mais rápido que Júpiter. Para uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva 1 ano. Júpiter, 12 anos. A Terra, pouco a pouco, alcança Júpiter e se coloca entre Júpiter e o Sol. Nessa posição, Júpiter fica na frente do Sol, em oposição. Visto da Terra, Júpiter se encontra do lado oposto ao Sol. Vamos rever tudo isso com a Lua, que todo mês dá uma volta em torno da Terra. Domingo à noite, ela vai estar novamente na linha Terra-Júpiter. Ela vai estar cheia e receberá a luz do Sol em toda a sua face. Ela fica em conjunção com Júpiter. É por isso que domingo à noite você poderá ver Lua e Júpiter atravessarem o céu lado a lado. Estamos aqui. Dentro de um mês, alcançaremos a estação equinócio, o começo do outono. Como a Lua age sobre as marés? Todo mês, as marés mais fortes são provocadas quando Lua, Terra e Sol estão alinhados, como, por exemplo, na época da Lua Nova.
Por causa desses alinhamentos, as forças de atração da Lua e do Sol agem na mesma direção, adicionam-se e provocam as marés mais altas de cada mês. Quanto às marés mais altas do ano, elas são provocadas normalmente na época dos equinócios, pois nesse momento as forças centrífugas da Terra se adicionam à força de atração do Sol e agem de maneira mais forte sobre as massas d'água dos oceanos. Este ano, excepcionalmente, não é no equinócio que a maré mais forte é provocada, mas na lua cheia do mês de agosto. Por quê? Por causa de um fator que esquecemos frequentemente: a distância da Lua. A órbita da Lua é uma elipse. Às vezes a Lua está longe, às vezes ela está próxima. Quanto mais próxima, mais forte é a maré. Este mês, o dia da lua cheia coincide com o dia em que a lua está mais próxima. Esta coincidência ocorre porque a lua cheia de agosto provoca a maré mais forte deste ano, ainda mais forte que as marés de equinócio. Todas as noites, quando o Sol se põe a oeste, o planeta Júpiter nasce a leste e fica visível a noite inteira. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele é rodeado por 2 anéis bem finos e por 16 satélites. Com binóculo, você pode ver os 4 maiores, as 4 luas galileias, descobertas por Galileu. Quando Júpiter nasce no horizonte, os 4 satélites aparecem em linha crescente e depois oscilam em linha descendente. É assim que vemos da Terra que gira. A Terra, os planetas, Júpiter e seus satélites estão situados no mesmo plano. Mas, como a Terra gira, nosso posto de observação muda de inclinação de hora em hora. Os 4 satélites, por estarem alinhados, nos mostram isso ainda melhor. Júpiter está agora na frente da constelação de Capricórnio. Podemos vê-lo durante o verão. À medida que a Terra avança em sua órbita, você verá Júpiter todas as noites, na mesma hora, 1 grau mais a sul. Dentro de um mês, ele estará em pleno sul e deslizará todas as noites 1 grau na direção oeste. E todas as noites até novembro, você pode seguir o balé dos 4 grandes satélites galileus. Eles giram tão rápido em torno de Júpiter que todas as noites mudam de posição. Em algumas noites, podemos ver Ganimedes se ocultar atrás de Júpiter. Foi observando os eclipses dos satélites de Júpiter que no século XVII, o astrônomo dinamarquês Olaus Romer descobriu a velocidade da luz. Romer observava o desaparecimento dos satélites atrás de Júpiter. Ele observava o satélite se aproximar e anotava no minuto seguinte seu desaparecimento. Alguns meses mais tarde, ele observa o mesmo fenômeno e constata um atraso de 8 minutos. Alguns meses mais tarde, um adiantamento de 8 minutos. Homer fica perplexo. Depois ele compreende. A Terra em sua órbita se afastou de Júpiter. A luz que vem de Júpiter leva 8 minutos a mais. O satélite parece estar atrasado. Alguns meses mais tarde, quando a Terra está mais próxima, a luz leva menos tempo. A imagem de Júpiter e de seu satélite chega a nós adiantada. Homer tinha descoberto que a luz não é instantânea, que ela leva tempo para viajar. Com seu binóculo, não perca os 4 grandes satélites de Júpiter. Eles ficam bem distantes, exceto Io, que fica bem perto do planeta. Io, o satélite mais próximo a Júpiter, gira em torno do grande planeta em menos de 2 dias, enquanto nossa Lua leva 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. Io é o astro mais colorido do Sistema Solar. Ele é o único astro fora da Terra onde puderam se ver erupções vulcânicas. É o enxofre lançado pelos vulcões que adquire cores diferentes quando esfria na superfície de Io, onde faz 140 graus centígrados abaixo de zero.
Os gases e as poeiras lançadas por esses vulcões espalham-se na trajetória do satélite. Carregados de eletricidade, essas partículas modificam as emissões de ondas de rádio que Júpiter emite no espaço. Observando os 4 grandes satélites de Júpiter, você só consegue ver 3 deles. Io e Europa, à esquerda de Júpiter, ficam um atrás do outro, sendo distinguidos apenas. Com seus 16 satélites e seus anéis, Júpiter lembra um pequeno sistema solar. Sua influência é bem maior. A 800 milhões de quilômetros à direita e à esquerda de Júpiter, sua órbita é povoada por 2 grupos de pequenos astros, os troianos. Esses 2 grupos de asteroides flutuam no espaço em lugares bem precisos, onde há um equilíbrio entre as forças gravitacionais. Os troianos formam com Júpiter e o Sol triângulos perfeitos que giram em torno do Sol com a mesma velocidade que Júpiter em 12 anos, 12 vezes mais lentamente que a Terra. Durante sua vida, esse grande planeta brilhante dará 6 ou 7 voltas em torno do Sol. Quando você vir Júpiter brilhando no céu, pense nisso. Estamos aqui, percorrendo neste momento a etapa que nos leva ao equinócio de outono, que nós alcançaremos em 23 dias, após 23 rotações da Terra em torno de seu eixo. A Terra nos fornece a medida do tempo. Um dia é uma rotação completa da Terra em torno de seu eixo. Um ano é a duração da viagem da Terra em torno do Sol. O ano tem 365 dias, mas 365 é um algarismo muito grande para contar os dias, principalmente para nossos ancestrais que moravam em cavernas e tinham consciência do tempo que passa. Eles precisavam de um calendário simples e claro. A Lua forneceu aos homens uma medida de tempo que há milênios rege nossa vida todos os dias. A Lua gira em torno da Terra em 28 dias, em 4/4 de 7 dias, 4 semanas. Ela é o único astro que muda de aspecto todos os dias. Nossos ancestrais, antes mesmo de aprender a ler ou escrever, podiam seguir facilmente esse calendário celeste. Em uma semana, a lua nova vira meia-lua. Uma semana ainda para que a meia-lua vire lua cheia. Uma semana até a meia-lua decrescente. E uma 4ª semana para o último quarto, que termina em lua nova. É daí que vem a semana de 7 dias. Uma luação de 28 dias dividida pelos 4/4. É igual a 4 semanas de 7 dias, onde o primeiro ficou com o nome de lua, segunda-feira. Em latim, lune die, o dia da lua. A Terra também nos dá a medida do espaço. 1 quilômetro é o 10º milésimo da distância do Polo Norte ao Equador. O quilômetro que nos dá uma boa imagem das distâncias entre 2 cidades ou 2 continentes não é mais uma ferramenta válida para medir o sistema solar e muito menos para medir a distância das estrelas. Essas distâncias são medidas em anos-luz. A luz percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. O ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano. Isso constitui 9 milhões de quilômetros. Um 9 com 12 zeros. Vamos esquecer os quilômetros e medir em anos-luz. A estrela polar se encontra a 460 anos-luz. A luz levou 460 anos para fazer o trajeto da estrela polar até seus olhos. Para medir uma distância no espaço, a distância Terra-estrela polar, utilizamos uma medida de tempo, o tempo que a luz leva para percorrer essa distância. A Terra nos fornece também uma outra base de medida muito grande e muito útil. O diâmetro de sua órbita, 300 milhões de quilômetros. Essa base permite medir a distância das estrelas mais próximas. Esta noite vamos visar a estrela Sirius, na frente das estrelas mais distantes. Em 6 meses, a estrela terá nos levado à outra extremidade de sua órbita.
Vamos ver de novo a estrela Sirius deste lugar. Ela se encontra agora deslocada em relação ao fundo estelar afastado. O ângulo nos dá a distância dessa estrela, 8 anos-luz. Esse é o princípio da paralaxe, o ângulo entre os eixos. Visando essa outra estrela, Murzim, e visando-a 6 meses mais tarde, vemos um ângulo menor. Murzim está mais afastada, 150 anos-luz. Com as referências que a Terra nos dá se deslocando em sua órbita, podemos medir a distância das estrelas e ao seu redor as estrelas nos servem de referências para medir o deslocamento dos planetas. Assim, neste momento, à noite, você pode ver Júpiter à direita, na frente da constelação de Capricórnio, e Saturno à esquerda, na frente de Peixes. Os grupos de estrelas, as constelações que se encontram atrás dos planetas, formam o zodíaco. Assim como a Terra avança em sua órbita, o Sol aparece sucessivamente em setores diferentes do zodíaco. Agora ele está na frente da constelação de Leão. O Sol em Leão no fim de agosto? Segundo o horóscopo, ele deveria estar em Virgem. Não se deve confundir as constelações com os signos astrológicos. Os astrólogos dividem o zodíaco em 12 setores iguais de 30 graus cada, enquanto as constelações, os grupos de estrelas, têm larguras bem diferentes. Leão ocupa um setor de 35 graus. O setor de Câncer é de apenas 9 graus. Além disso, durante os milênios, os signos astrológicos, cuja tradição vem da antiguidade, se deslocaram em relação às constelações. O signo de Leão desliza à direita e não corresponde mais à constelação de Leão. É o signo de Virgem que corresponde a ele. Resultado, hoje, para os astrólogos, o Sol se encontra no signo de Virgem, enquanto os astrônomos o veem na frente da constelação de Leão. Você faz a diferença. Nós misturamos constantemente as medidas de tempo e de espaço. Seu relógio indica a hora pelos ponteiros que giram sobre o mostrador e que, na verdade, representa a posição do Sol no espaço. Seu relógio, finalmente, para indicar o tempo, utiliza o espaço. Então, o tempo é o quê? É o desgaste da pulseira do relógio. É o envelhecimento de quem vê a hora. Um dia, uma volta completa em torno da Terra. É tempo ou espaço? O ano-luz é uma distância no espaço ou uma duração no tempo? Temos dificuldade em agarrar o tempo, pois ele é uma quarta dimensão que escapa de nós. Vamos imaginar um grande planeta sobre o qual vivam seres a 2 dimensões, como que recortados num papel. Eles não podem imaginar um planeta, uma esfera em 3 dimensões, já que eles só possuem 2. Eles aprenderam, como nós, que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Na verdade, se o triângulo estiver situado numa esfera, ele pode ter mais de 180 graus. Mas nossos amigos chatos não podem compreender isso. Eles são chatos e num mundo chato só existem triângulos de 180 graus. Até o dia em que eles desenharem triângulos cada vez maiores e descobrirem que um triângulo muito grande tem mais de 180 graus. Porque está numa esfera. Mas essa terceira dimensão, a da esfera, eles não podem imaginar. Então, eles criam teorias filosóficas para conciliar seu universo em 2 dimensões com esse mistério da terceira dimensão que eles começam a descobrir. Nós também, explorando o universo, sentimos que deva existir alguma coisa como uma quarta dimensão, o tempo. Um dia, talvez, nós o compreendamos. Estamos aqui e alcançaremos a estação equinócio dentro de mais ou menos 2 semanas. Esta semana, a Lua voltou a se juntar ao eixo Terra-Sol. Era lua nova e houve um eclipse solar. A Lua tem uma sombra que se projeta no espaço e que todo mês passa rente à Terra, bem acima ou abaixo dela. A sombra da Lua não toca a Terra, pois a Lua gira em uma órbita ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra. A sombra da Lua passa então acima ou abaixo da Terra.
Mas 2 vezes por ano, a Lua chega a uma posição que permite um alinhamento perfeito Sol-Lua-Terra. A sombra da Lua atinge a Terra, esconde o Sol e o eclipse solar acontece. Em pleno dia, podem-se ver as estrelas e os planetas. Para que a sombra da Lua caia certo sobre a Terra, é preciso que a Lua se coloque exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que se chama o nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Desta vez aqui, a Lua estava ligeiramente atrasada e só cobriu o Sol parcialmente. Foi um eclipse parcial. A sombra da Lua apenas roçou o polo sul da Terra e tudo isso durante a meia-noite, visível, portanto, apenas pelos antípodas na Austrália. Felizmente, você pôde vê-lo aqui. Foi um eclipse total que permitiu verificar a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein. Refletindo sobre o universo, Einstein concluiu que um corpo tão maciço como o Sol abre um buraco no espaço-tempo e esse buraco deveria, teoricamente, desviar a luz, como no golfe, onde o buraco desvia a bola. Devido a um eclipse total em 1919, a estrela Taurus Beta se encontrava quase no mesmo eixo que o Sol, um pouco à direita, mas é claro, infinitamente mais longe. A estrela estava sendo esperada aqui, mas apareceu aqui, deslocada do Sol. A luz que chega a nós da estrela passa perto do Sol, mas a massa do Sol desvia essa luz de sua linha reta em linha curva. Vemos a estrela à direita, enquanto, na verdade, ela está à esquerda, mais perto do Sol. A enorme massa do Sol desvia efetivamente a luz. E quando não é o Sol, mas as galáxias inteiras que fazem buracos no espaço-tempo, esses buracos podem ficar como abismos sem fundo que engolem tudo, inclusive a luz. É por isso que os chamamos os buracos negros. A Lua gira em torno da Terra em uma órbita ligeiramente inclinada. 5 vezes, sua sombra passa acima ou abaixo da Terra. Na sexta vez, a Lua passa entre o Sol e a Terra. Sua sombra cai sobre a Terra. A cada sexta volta da Lua, portanto, a cada 6 meses, ocorre em algum lugar da Terra um eclipse do Sol. Mas a zona onde o eclipse é total compreende apenas um lugar estreito de 200 quilômetros. Por isso, é preciso ter muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. Mas em 2 semanas você poderá ver um eclipse da Lua. É mais fácil. Em 2 semanas, a Lua que estava no alinhamento Sol-Terra vai estar no mesmo alinhamento do lado oposto ao Sol. A Lua vai mergulhar no enorme cone de sombra da Terra. Será o eclipse lunar. A Terra é 4 vezes maior que a Lua. Sua sombra é 4 vezes maior. Toda a Lua estará imergida nessa sombra e a Lua levará 2 horas para atravessá-la. Todos que estiverem no lado noite da Terra poderão então ver o eclipse lunar. Na Europa será na noite de terça-feira, dia 16 de setembro. Por isso, não perca. Esta semana, excepcionalmente, a Lua nos levará para uma grande volta em torno dos planetas. Graças a ela, poderemos toda noite ver um planeta facilmente. Primeiro Vênus, depois a Lua a cada noite se alinha com um planeta diferente. Esta noite a Lua estará à direita de Marte. Domingo ela terá ultrapassado Marte. Segunda ela terá virado meia-lua, passará abaixo de Plutão, invisível, sem telescópio, mas que nós mostraremos a você aqui. Quinta e sexta-feira a Lua passará no eixo de Netuno e Urano para chegar sábado, 2 dias antes da Lua cheia, em sua conjunção com Júpiter. Dentro desses 10 dias, a Lua vai percorrer o terço de sua órbita em torno da Terra. Visando a Lua, você pode situar os diferentes planetas que se encontram na mesma direção, mas a milhares de vezes mais afastados que a Lua. Ontem, Vênus. Sábado, domingo, Marte. Segunda, Plutão. Quinta, Netuno. Sexta, Urano. Sábado, Júpiter. E Saturno 4 dias mais tarde.
A Lua, encontrando os diferentes planetas, revela a geografia do Sistema Solar, começando por Vênus, que você pôde ver ontem à noite, mesmo antes do pôr do Sol, sob o pequeno crescente da Lua. Vênus é nosso vizinho mais próximo, o planeta que todos os anos mais se aproxima de nós, a 40 milhões de quilômetros, apenas o quarto da distância Terra-Sol. Vênus é nosso planeta irmão, ele é do mesmo tamanho da Terra. Metade da Terra é recoberta de nuvens. Vênus é totalmente envolvido por uma camada espessa de nuvens brancas que escondem o solo venusiano de nós permanentemente. Os radares de sondas espaciais nos permitiram visualizar o que havia sob essas nuvens. Um solo acidentado, montanhas de 10 mil metros de latitude, vulcões, ausência de água, um meio ambiente hostil muito quente. 480 graus centígrados, uma atmosfera muito densa composta de gás carbônico que exerce uma pressão 100 vezes maior do que a atmosfera da Terra. A atmosfera de Vênus gira rapidamente e provoca ventos de 300 km por hora. Sob as nuvens, Vênus gira muito lentamente e em sentido inverso. Graças à Lua, encontramos Vênus facilmente. Esta noite, a Lua passa perto de Marte e no próximo programa, enquanto a Terra nos leva em sua órbita, a Lua nos fará visitar os outros planetas. É uma viagem real. Você realmente percorreu, desde o início do ano, 653 milhões de quilômetros. Estamos aqui nos aproximando do equinócio de outono, dia 23 de setembro. Neste momento, a Lua, girando em torno da Terra, parece passar sucessivamente na frente dos planetas reunidos no céu à noite. Primeiro, a Lua estava em conjunção com Vênus. Depois, ela passou na frente de Marte e, em seguida, na frente de Plutão, o planeta mais distante do Sistema Solar, o mais excêntrico, o menor. Menor do que nossa Lua. Só podemos ver Plutão com um telescópio muito poderoso. Plutão tem um satélite Charon que mede a metade de Plutão. Eles formam, assim, um planeta duplo. Pergunta-se se é possível considerar Plutão como um planeta. Talvez ele seja um satélite ancião de Netuno que teria escapado de seu domínio para se colocar em órbita por conta própria em torno do Sol. Uma lua que teria virado planeta. Ou então Plutão seria um asteroide ancião. Enquanto os planetas gigantes atraíam asteroides para engrandecer as suas custas, Plutão poderia ter sido lançado para o exterior dos planetas, o que explicaria sua órbita desordenada. Dentre os planetas, Plutão é um caso à parte. Enquanto a Lua aparece bem acima dos outros planetas, ela passa bem abaixo de Plutão, pois a órbita de Plutão é muito inclinada e também muito excêntrica, a ponto de cortar a órbita de seu vizinho Netuno. Neste momento, Plutão, o pequeno planeta à direita, circula no interior da órbita de Netuno, o planeta azul, no alto à esquerda. Portanto, não é Plutão, mas Netuno, que atualmente é o planeta mais afastado do Sol. A partir do ano 2000, Plutão cruzará a órbita de Netuno de novo e a ordem normal será restabelecida para os 2 séculos seguintes. Plutão e Netuno correm o risco de se chocar? Netuno é um planeta grande, 4 vezes maior que a Terra. Mas Plutão sobreviveu, pois ele está em ressonância com Netuno. Seus movimentos se harmonizam de maneira a lhes manter sempre afastados. A cada 500 anos, Netuno ultrapassa Plutão, mas neste momento, Plutão, graças à sua órbita inclinada, se encontra sempre suficientemente afastado de Netuno. O destino dos astros está ligado ao equilíbrio sutil da mecânica celeste. Mas não se sabe se um dia Plutão, o pequeno planeta excêntrico, desviará para uma nova órbita imprevisível. Após ter passado na frente de Plutão, a Lua se dirige para Netuno. Netuno é um planeta grande, 4 vezes maior que a Terra. Ele é acompanhado por 2 satélites, Tritão, próximo a Netuno, e Nereide, que circulam em órbitas estranhamente inclinadas. Nereide tem a órbita mais excêntrica de todos os satélites do Sistema Solar. Tritão gira em sentido inverso numa órbita que se estreita e que vai em breve, dentro de 100 milhões de anos, se aproximar fatalmente de Netuno.
Tritão será desintegrado em pedaços que se unirão aos anéis de Netuno ou que se chocarão com o planeta. Nós estamos longe da visão medieval de um universo simétrico feito de esferas e de círculos perfeitos e imutáveis. Depois, a Lua, em seu périplo, se aproxima de seu alinhamento com Urano. Urano fica 2 vezes mais afastado do Sol que Saturno. 20 vezes mais afastado do Sol do que nós. A essa distância, Urano se distingue apenas das estrelas que o cercam. Urano aparece então como uma pequena estrela. Nos mapas do céu do século XVIII, esse astro era indicado como uma estrela da constelação de Touro. Em 1781, um astrônomo amador, William Herschel, observando a constelação de Gêmeos, percebeu um astro que normalmente não deveria estar lá. Continuando suas observações, ele constatou que o astro se deslocava bem lentamente no mesmo plano dos planetas e que ele vinha precisamente da constelação de Touro. Essa pequena estrela era, na verdade, um planeta. Herschel tinha descoberto Urano. Levou séculos para descobrir que Urano não era uma estrela fixa, mas um planeta que se move. E ainda séculos para descobrir que Urano é o único planeta do Sistema Solar cujo eixo é deitado em sua órbita. Às vezes, Urano rola para frente como uma bola. Depois, do outro lado de sua órbita, ele avança para trás. Urano leva 84 anos para completar uma volta em torno do Sol. Com seu eixo deitado e sempre orientado do mesmo lado, os dias em Urano duram 42 anos e as noites 42 anos. E as estações também, 42 anos de verão e 42 anos de inverno. As estrelas emitem luz. Urano é um planeta, ele não brilha. Ele apenas reflete a luz do Sol. Visto de Urano, o Sol é 20 vezes menos luminoso. Portanto, a luz que ele nos envia é muito fraca. E de Urano, como se vê a Terra? Não se vê. Muito próxima ao Sol, a Terra desaparece em seu brilho. Progredindo em sua órbita em torno da Terra, a Lua nos apresenta todas as noites uma parte maior de sua metade iluminada pelo Sol. Ela reflete cada vez mais luz na direção da Terra. O luar aumenta de uma noite para a outra. Esta noite, a Lua está 6 vezes mais luminosa do que no começo da semana. Em torno dela não se vêem mais estrelas. Júpiter, o maior planeta, é o único astro visível próximo à Lua. Essa é a conjunção Lua-Júpiter. Depois, a Lua vai progredir em sua órbita, mas antes de chegar no eixo Terra-Saturno, lá na órbita da Lua, há alguma coisa como uma sombra. Sim, é a sombra da Terra que se projeta no espaço. Todos os meses a Lua passa neste setor. Durante 5 meses ela passa acima desse enorme cone de sombra ou abaixo. Mas a cada 6 meses a Lua atravessa a sombra da Terra. Será o eclipse lunar na próxima terça-feira e você o verá aqui na sua tela no próximo programa. Em 2 dias, a Terra chegará no ponto equinócio, o começo do outono. Hoje, nós já deveríamos ter chegado nessa estação. A Terra se atrasou. Ela levou mais tempo para percorrer essa metade verão de sua órbita do que essa metade inverno. Verifique em seu calendário. Do equinócio de outono ao equinócio de primavera são 179 dias. Do equinócio de primavera até o equinócio de outono são 186 dias. A Terra leva 7 dias a mais para essa metade verão. Por quê? Porque a órbita da Terra é ligeiramente deformada em elipse. Os planetas, quando estão próximos ao Sol, giram mais rápido do que quando estão longe dele, como a pedra que giramos na extremidade de um barbante. Ela gira lentamente quando o barbante está longo e rapidamente quando o barbante está curto.
Em julho, a Terra fica em seu ponto mais distante do Sol. Ela diminui sua velocidade. Em janeiro, ela fica em seu ponto mais próximo. Ela acelera. Essa é a lei de Kepler. Desde o século XVII, ela serve para calcularmos os movimentos dos planetas, as trajetórias das naves espaciais e também o calendário de sua vida cotidiana. Há 2 semanas, Sol, Lua e Terra estavam bem alinhados. A sombra da Lua atingiu a Terra. Foi o eclipse parcial do Sol. Em 2 semanas, a Lua percorre a metade de sua órbita em torno da Terra e se coloca exatamente de frente para o Sol. Ela recebe a luz do Sol em plena face. É a Lua cheia. A Terra projeta sua sombra no espaço e arrasta consigo esse enorme pilar de 12 mil quilômetros de largura. Toda noite, quando o Sol se põe, entramos nessa sombra da Terra e nela passamos a noite. Mas, desta vez, aqui, a sombra da Terra vai se projetar sobre a Lua cheia e obscurecê-la. É o eclipse lunar e nós podemos, enfim, ver a sombra da Terra. Durante o eclipse, a Lua adquire cores. São os raios do Sol que, antes de chegar na Lua, roçam na Terra e atravessam a atmosfera que absorve todas as cores, exceto a vermelha, como no pôr do Sol. Os raios que fazem a Lua ficar vermelha são, de alguma forma, raios de Sol poente. Olhando da Europa, quando a Lua cheia nasceu, já estava eclipsada pela sombra da Terra e colorida pelos raios do Sol poente. Por que justamente na noite da Lua cheia há o eclipse? A Lua gira em torno da Terra em 4 semanas. Durante esse tempo, a sombra da Terra do lado oposto ao Sol se perde no espaço invisível. Esquecemos até que a Terra tem uma sombra. Quando a Lua se encontra de frente para o Sol, vemos toda a sua metade iluminada pelo Sol. É a Lua cheia. É aqui, também de frente para o Sol, que está a sombra da Terra. Portanto, é a Lua cheia de frente para o Sol que vai atravessar essa sombra. O Sol é maior do que a Terra. Isto provoca uma zona de sombra cercada por um anel de penumbra. Terça à noite, a Lua entrou na penumbra. Depois, às 21 horas, ela estava quase inteiramente na sombra da Terra. Às 23 horas, ela tinha encontrado a penumbra e à meia-noite o espetáculo tinha terminado. Para concluir o grande giro planetário iniciado semana passada, a Lua se alinhou com Saturno. Quarta-feira à noite, às 21 horas, a Lua estava a 4 dedos à direita de Saturno. Os 2 astros atravessaram o céu lado a lado. Durante a noite, a Lua, que avançou em sua órbita em torno da Terra, parecia se aproximar mais ainda de Saturno. Ao amanhecer do dia seguinte, entre 6 e 7 horas, a Lua estava apenas a 2 dedos de Saturno. A diferença de 2 dedos entre a noite e o dia seguinte de manhã é a distância que a Lua percorreu em sua órbita durante a noite, 30 mil quilômetros. Você pode vê-los na ponta de seus 2 dedos. A Lua gira em torno da Terra enquanto a Terra avança em sua órbita. Mas a trajetória da Lua se estende em largura, pois a Terra avança muito rápido. Esta noite, enquanto a Lua completou seus 30 mil quilômetros em torno da Terra, a Terra completou quase 1 milhão em sua órbita, levando a Lua consigo. A força de atração da Lua atrai a água dos oceanos. Se a Lua está alinhada com o Sol, suas forças de atração se adicionam, se conjugam e provocam todo mês as marés mais fortes. Por que as marés de equinócio são mais fortes do que as outras? Além da influência da Lua, as forças centrífugas são geradas pela rotação da Terra. Essas forças que fogem do centro da Terra agem sobre os oceanos e contribuem para as marés. As maiores forças estão no Equador, onde a Terra gira mais rápido. No verão, o Equador fica orientado abaixo do plano do Sol. No verão, as forças centrífugas não agem, portanto, na mesma direção das forças de atração do Sol.
No inverno, o equador fica orientado acima do plano do Sol. Também no inverno, as forças não agem na mesma direção. Em compensação, no momento dos equinócios de primavera e de outono, o Sol fica à vertical do equador. No equinócio, as forças centrífugas e as forças de atração do Sol agem na mesma direção, conjugam-se e se adicionam. É por isso que as marés de equinócio são mais fortes que as outras. Até o próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita.